Pessoal, acabou agora há pouco no Beira-Rio, São Paulo 2, Inter 1. Vitória gigante do São Paulo. Vou falar um pouco do que eu achei do jogo, mas antes peço para você se inscrever no canal, deixar o like, hypar o vídeo, comentar, mandar o link para quem você quiser, compartilhar. Isso faz muita diferença, pessoal, muita mesmo assim. Então, não custa rigorosamente nada você apertar esse botão de like aí e ajudar o nosso trabalho. É a forma que você tem para colaborar aí com o Bopismo, tá bom? Para o YouTube sugerir esse conteúdo como algo relevante. Bom, São Paulo venceu e dá claros sinais de que o time está azeitando, está começando a criar um conjunto, um jeito de jogar dentro ou fora de casa, com jogadores confirmando a boa fase, outros melhorando, enfim, notícia boa essa vitória do São Paulo, muito boa. São Paulo fez uma partida madura, sólida, e conseguiu sublimar erros técnicos, dias não tão inspirados de alguns jogadores, jogando de forma muito competitiva. Do começo ao fim foi um jogo muito competitivo do São Paulo, e contou com dois gols de bola aérea, né? Uma coisa que é uma raridade no São Paulo, né? Há muito tempo o São Paulo precisava melhorar a sua jogada aérea ofensiva, os escanteios, e num cruzamento primoroso do Enzo Dias, o Arboleda, que é um excelente cabeceador, fez 1-0. E no segundo tempo, um outro bom cruzamento do Enzo, um desvio do Luciano. Para mim seria marcado o pênalti no Sabino ali, o lance continuou. O Ferrarese deu um passo pro Bobadilha, que fez um golaço, 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 um tapa ali de fora para dentro ali na bochecha da rede. Um golaço do São Paulo de dois lances que nasceram de escanteio. E aí o árbitro inventou um pênalti, né? Inventou aquele pênalti Mandrake, absurdo, o pênalti marcado pro Internacional, absurdo. O Pablo Maia recolhe as duas pernas, o jogador do Inter, o Carboneiro, bom jogador, busca o contato, cava, é o movimento típico de quem tá cavando o pênalti, ele deixa a perna para ser atingida, porque o Pablo mostrou que não quis fazer o pênalti em nenhum momento e recolheu as pernas. O cara deixou a perna esquerda, ele buscou o contato e aí o árbitro assinalou. A culpa maior era do VAR, né? Nem sei quem tava no VAR. Essa bosta total e absoluta que é o VAR. O VAR é uma merda absurda. Quem ainda fica falando que o VAR aumenta, diminui as injustiças do jogo, puta que pariu. Já tem amostragem suficiente pra mostrar que o VAR é assim, um atentado ao futebol, assim, é um absurdo o árbitro que tava no VAR chamar pra revisar o lance, e aí o árbitro de campo fica pressionado a marcar, marcou, também errou. Então, São Paulo nesse finalzinho teve poderia ter sofrido mais, porque a arbitragem como um todo inventou um pênalti pro Inter, mas era jogo pro São Paulo ganhar de 2-0 com mais folga, sem essa mínima tensão no final. É, Alguns jogadores que têm que ser destacados, né? Mais uma vez. O Marcos Antônio é um jogador impressionante. Teve um engraçadinho que falou: você tá recebendo dinheiro do empresário dele pra falar bem, né? É o tipo de mensagem que a gente tem que ler ainda. É... Mensagem idiota. O Marcos Antônio eu já falava isso há muito tempo eu falava isso desde o ano passado, que ele era o fiel da balança do São Paulo, é um jogador que muda completamente a cara que esse time vai ter, sobretudo ofensivamente e criativamente e nas escolhas de jogo, ali no meio de campo. Ele, mais uma vez, fez um jogo incrível, um cara que dá dinamismo no meio de campo, acerta muito mais do que erra, muito mais. Jogou muita bola o Marcos Antônio. Bobadilha também jogou muito bem, não só pelo gol, mas também pela intensidade, pela marcação. São Paulo teve um meio de campo bem mordedor ali no jogo inteiro, assim. Foi um meio de campo que não deixou o Inter jogar. Embora estivesse sem o Alan Patrick, que joga muita bola, é um craque do Inter. O Bruno Tabata é um jogador muito técnico, né? Um jogador pouco intenso, mas ele é técnico, canhotinho, inteligente, bom de bola. E ele também teve pouco espaço para criar, porque os volantes do São Paulo fizeram um jogo muito bom do ponto de vista defensivo. Eu gostei muito da partida da linha de três, da zaga, né? Arboleda, cara, além do gol, ele tira todas de cabeça, antecipa. Nesse sistema de três zagueiros, na entrevista pós-jogo ele falou que não se importa se é linha de três ou linha de quatro. Mas ele que sempre joga bem na linha de 4, na linha de 3 ele fica praticamente intransponível, assim. Ele é um zagueiro com uma leitura de posicionamento inacreditável para fazer a cobertura dos outros dois zagueiros. O Arboleda é um senhor zagueiro, impressionante. Na linha de 3 ele se destaca ainda mais. E o sistema defensivo como um todo do São Paulo está muito melhor azeitado, muito mais sólido. Não tem como
ficar impressionado com a melhora que o Crespo imprimiu tão rapidamente no São Paulo. É outro time. O Zubeldia fez um brasileiro pavoroso, horroroso, um dos piores brasileiros do São Paulo em todos os tempos. Embora tenha ido muito bem na Libertadores. O que ele foi bem na Libertadores, ele estava indo mal no Campeonato Brasileiro. E o Crespo está conseguindo fazer esse time jogar muito mais, tendo praticamente as mesmas peças, né? No final do Zubeldia, o Marcos Antônio estava machucado, o Ferreirinha também, o que faz muita diferença para o São Paulo, mas é inegável o salto de qualidade, são incomparáveis os trabalhos do Crespo e do Zubeldia, sobretudo a reta final do Zubeldia e esse início impressionante do Crespo, o que não quer dizer nada, porque o início do Zubeldia havia sido avassalador da mesma forma, mas o Crespo dá os melhores sinais possíveis, com 5 vitórias seguidas na temporada, sendo 4 no Campeonato Brasileiro. O São Paulo acaba recuperando pontos que perdeu em casa, né, com o Zubeldia. Derrota pro Mirassol, derrota pro Vasco, empate com o Sport, derrota pro Fortaleza, ou empate com o Fortaleza, não me lembro agora o que foi, mas o São Paulo não venceu, e agora vence o Juventude em Caxias, que é um jogo encardido sempre, para qualquer um, e o Inter no Beira-Rio, cara, é um jogo daqueles que quando sai a tabela de jogos do campeonato, é um jogo que a gente fala, vai perder, é jogo perdível. O Beira-Rio sempre foi, historicamente, um terreno muito indigesto pro São Paulo, e o São Paulo vence jogando bem. Então o Crespo vai começando pouco a pouco a recuperar os pontos imperdoavelmente perdidos pelo São Paulo do Zubeldia antes na competição. Ainda não recuperou tudo. Eu acho que esse 8º lugar é muito bom, porque consolida um bom momento do São Paulo, mas o São Paulo tem 2 jogos a mais que a maioria dos adversários, então enquanto não normalizar a tabela, a gente não vai ter dimensão do que esse São Paulo busca. O que dá pra saber, jogando assim não cai nunca, não cai pra segunda divisão, jogando dessa bola não cai, não passa aperto no Brasileiro, e pode até vir a sonhar com aquelas vagas extras de Libertadores, que podem vir caso os times ali de cima vençam a Libertadores e a Copa do Brasil. E eventualmente Sul-Americana. Enfim, preciso até lembrar que tem algum time ali de cima que tá na Sul-Americana. Mas é um jeito de olhar o campeonato diferente a partir de agora, sem aquele pavor do rebaixamento. Acho que jogando desse jeito, com essa confiança, o São Paulo hoje joga um dos melhores futebols do Campeonato Brasileiro, assim, mais consistentes. Então é um jeito de olhar mais positivamente para o Campeonato Brasileiro e assim olhar para a Libertadores, sobretudo, com a prioridade que ela merece, com a concentração que ela merece, jogo duro com o Atlético Nacional, bem duro. Então, São Paulo começa a se distanciar definitivamente desse fantasma da zona de rebaixamento. O Enzo Dias fez ótimo jogo, cara, participou dos 2 gols, assistência no primeiro, um bom cruzamento no segundo, e defensivamente foi muito bem. Ele não é um primor técnico, né? Ele erra alguns passes bestas, mas ele compensa tudo na entrega, na competitividade, na forma como ele encara cada lance do jogo. Ele é aquele argentino meio tinhoso, que é bom de ter no seu time, que é o cara que belisca o adversário, cai quando precisa cair, e se entrega o tempo inteiro. Então, ótima partida do Enzo, muito boa partida, né? Na ausência do Wendel, que vinha bem, ele é uma bola de segurança ali que o São Paulo tem pelo lado esquerdo. Tomara que o São Paulo não precise usar o Patrick, que aí o nível vai cair muito. O Cedric, cara, defensivamente ele fez um bom jogo mesmo. O Bernabé, que é um lateral que apoia muito, não se criou por ali. O Cedric fez bom jogo. Tecnicamente ele é muito fraco, né? Ele sempre tem as suas pichotadas, cruzamentos horríveis, cruzamentos que nem chegam a entrar na área, bate no adversário antes da área. No começo, 2 minutos de jogo, ele se embananou e entregou a bola pela lateral. Ele deu uma tijolada pro Ferrarese, que se o Ferrarese não tira, poderia causar um contra-ataque pro Inter. Então, tecnicamente ele é sofrível, mas defensivamente ele é um cumpridor e hoje não comprometeu. Ao contrário de outros jogos, hoje ele não comprometeu. Embora tenha irritado alguns pontos, não comprometeu. Ferrarese e Sabino, não falei deles. Gostei muito dos dois, sobretudo do Ferrarese. O Ferrarese é um puta de um zagueiro e que bom que finalmente agora ele está tendo a sequência e tá tendo a percepção de todo mundo. O Rafael Oliveira, grande comentarista, falou que ele foi o melhor em campo e pra mim foi um dos melhores mesmo. Jogou muito bem, deu assistência pro Bobadilha, né? O mérito do Bobadilha, aquele chute, mas ele tava ali, passou pro Bobadilha e fez antecipações, ele conduz a bola, ele cava falta, ele entusiasma o time, ele é um cara com uma postura irrepreensível e é um ótimo zagueiro, seguro, erra pouco também o Ferrarese, tirou várias de cabeça, também tem boa leitura de jogo, e o Sabino foi bem, principalmente no primeiro tempo, achei que o Sabino foi bem, dando bons lançamentos, às vezes até dando algumas arrancadas, ele é um cara mais técnico do que se imagina,
e encontrou bons passes ali, fez boa partida. A partida da zaga do São Paulo foi irrepreensível. O Rafael também foi bem. Uma pena que o Rafael não pega um pênalti, né? Um pênalti o Rafael não pega. Mas foi bem. Não dá pra exigir que pegue pênalti, mas seria bom, né? Se ele pegasse, começasse a pegar uns pênaltis, porque só contra nós pega uns pênaltis, né? Ele podia pegar também. Como eu falei, Bobadilha e Marcos Antônio foram muito bem. Achei o Alisson abaixo. O Alisson, cara, de novo, jogador queridíssimo, legal de ter no time, mas ele tá jogando muito mal nessa função, bem mal. Ele erra muito passe ali na frente, toma decisões erradas. Tá quebrando um galho e beleza, é louvável que esteja quebrando um galho, mas ele acaba destoando, né? Não é o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro jogo que ele acaba destoando no meio de campo do São Paulo, na dinâmica que o time pretende imprimir, ele erra muito, né, cara? E isso é uma observação que eu até comentei com meu pai durante o jogo e com o Arnaldo. É um time muito limitado tecnicamente do São Paulo, né? É limitado mesmo, assim. E limitado, assim, tem seus limites. Não é que é horroroso, mas tem seus limites evidentes, assim. Os passes são quase todos mascados na fogueira. É pra dar um passe na frente pra galera, pro jogador progredir com a bola. O passe é feito atrás, então recua o jogo, aí volta e tal. Então é muito evidente isso, como é um time que tem seus limites técnicos muito claros. A exceção são dois jogadores, o Luciano e o Marcos Antônio. São desses dois jogadores que saem os passes mais agudos, mais inteligentes, que quebram linhas, que clareiam o jogo. É só ver o jogo isso e perceber como esses dois são os únicos que dão um toque a mais de qualidade que faz o time ter uma facilidade maior para construir as jogadas, porque o resto é muito sofrido, tudo. Ai, cara, perdeu, quase dominou errado, não sei o quê. Então, o Alisson acaba mostrando muito isso quando ele atua à frente, né? Um jogador que é limitado, quando tá à frente, isso fica ainda mais evidente. É como colocar uma lupa no futebol dele. Eu gostei da partida do Luciano, também participou do segundo gol e foi bem, né? Ele errou alguns passes ali, foi desarmado, mas jogou bem, sempre conectado com o jogo o tempo inteiro. É um jogador que consegue ganhar umas bolas de cabeça, proteger, virar o jogo, titular absoluto o Luciano. E foi bem no lance do segundo gol, aquele toquinho de chaleira ali, inteligente. Jogou bem o Luciano de novo. O André, eu achei que não jogou tão mal, mas também é um jogador que tem claros limites técnicos. Ele dá umas. Às vezes ele dá umas desligadas, mas fez uma boa cabeçada ali no cruzamento ótimo do Marcos Antônio. Mas lutou, assim. Mas é uma partida discreta, né? O André, ele dificilmente sobe o nível de atuação. É esse jogo meio 5,5, 6, que às vezes tem um gol, mas não deixa de ser um jogo 5,5, 6. Mesmo quando ele vinha fazendo muitos gols, era um jogo linear, ok, e aí e fazia os gols. Hoje não fez, mas, enfim, queria que ele fosse melhor jogador? Queria, mas não comprometeu. Entraram o Tapia no lugar dele, achei que o Tapia foi bem hoje, mais confiante, aparentemente. Ele é ele é forte, né? Então ele consegue especular jogadas ali na frente, ganhar laterais, escanteios, puxou alguns contra-ataques, foi bem. Não fez mau jogo o Tapia, achei que entrou bem. Pra mim, talvez de bola jogada tenha sido o melhor jogo dele, embora não tenha feito gol como fez contra o Fluminense pra mim, mas fez um bom papel quando entrou. O Pablo Maia entrou bem também, entrou ali mordendo o Bruno Tabata, o Carboneiro, não fez o pênalti, achei que o Pablo entrou bem mais uma vez. O Luan também, enfim, pegou pouco na bola, mas é um jogador que também não compromete, dificilmente vai comprometer. Mesmo que o Luan ainda tenha a antipatia de alguns torcedores míopes, ele não é um jogador que compromete. Então ele faz o arroz com feijão ali, marca bem, foi bem, entrou bem também, não comprometeu. Claro, jogou pouco, mas não comprometeu. O Lucas Ferreira, bom ver ele de volta, porque vamos precisar dele, da velocidade dele. O Rafael Oliveira bem observou. Precisamos ver como ele vai se comportar com linha de 2 na frente, não ele como ponta pela direita, que é onde ele rende disparadamente melhor. Teve um lance ali no segundo tempo que ele com confiança poderia ter feito coisa melhor, que ele ficou no mano a mano com o mercado já exausto, que ele poderia limpar um pouco mais pra esquerda, dar uma paulada cruzada, acabou se precipitando, chutou antes do que poderia, estou na mão do Rocher, mas bom ter ele de volta, acho que vai ser um jogador importante pro São Paulo, precisa ter confiança, e confiança só vem com sequência, então um bom sinal ele ter entrado agora no segundo tempo. Quem mais entrou no lugar do Alisson foi o Pablo, Luan, Tapia e Ferreira. Foram isso. O São Paulo ficou com uma substituição a ser feita, não foram 5 feitas hoje. E o Crespo foi muito bem, cara. O São Paulo tem uma coisa com ele que não sei se vocês já repararam ou concordam. O São Paulo melhora no segundo tempo, sempre nos jogos, né? Às vezes faz ótimos primeiros tempos, mas costuma melhorar no segundo tempo. O São Paulo
Hoje foi isso, fez um primeiro tempo razoável e o segundo tempo bom. O São Paulo jogou bem no segundo tempo, poderia ter feito mais gols. E eu acho que é muito por causa do Crespo. O São Paulo hoje é um time muito mais confiável do que era com o Zubeldia, muito mais sólido, muito mais competitivo, porque os números estão aí para mostrar. O São Paulo tá vendendo caro cada jogo, cada derrota, tá vendendo caro tomar gol, tá se defendendo melhor e tá começando a ganhar armas ofensivas como hoje a bola aérea. Então, vitória maiúscula do São Paulo, terreno muito difícil de jogar e o São Paulo venceu com autoridade, poderia ter vencido com mais tranquilidade se não fosse o VAR Mandrake na noite de hoje. Mas é isso, confirmada a quarta vitória seguida do São Paulo, uma arrancada mais do que necessária, uma arrancada realmente impressionante e que ninguém poderia prever. E aí torcer para o São Paulo agora. Copa do Brasil é aquela coisa. Eu acho que o São Paulo não tem elenco para duas frentes, que dirá três. Então, o que vier na quarta-feira, é lógico que eu vou torcer para o São Paulo ganhar tudo na vida, mas, enfim, tomara que o São Paulo vença o Atlético Paranaense, mas se não vencer também, acabar sendo eliminado, sem caçar as bruxas, porque é o torneio que o São Paulo poderia abrir mão de alguma maneira. Mas vamos ver o que vai acontecer num jogo difícil na Arena da Baixada, mas o São Paulo dá sinais de melhora significativa e depois enfrenta o Vitória, que até onde eu devia estar ganhando do Palmeiras de 2-1. Mas é jogo pra ganhar no Morumbi, de qualquer maneira. Não pode perder ponto contra o Vitória em casa. Não pode, de jeito nenhum. Então. E aí enfrenta a Libertadores do Atlético Nacional. Acho que o São Paulo tem elenco para jogar com um time mesclado, talvez contra o Vitória, ou com o Atlético, enfim. Mas pra vencer o Vitória em casa de qualquer maneira. É isso, turma. Espero que vocês gostem dessa análise. Compartilhem com quem vocês quiserem. E por favor, deixa o like, hypa o vídeo e se inscreve no canal. Batemos 100 mil inscritos. Tô muito, 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 muito feliz e grato por todos e todas vocês. Vamos em busca de 200 mil agora. Essa é o nosso próximo Everest. Tá bom, turma? Obrigado mesmo. Boa semana pra todo mundo. A gente vai se vendo por aí. Terça-feira tem Marcela Rafael ao vivo no Bopismo. Terça-feira, às 2h30 da tarde. Tá bom? Valeu, gente. Até mais.